Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula. Neste vídeo, apresentarei os principais conceitos acerca de modelagem de sistemas embarcados. Nesta videoaula, veremos as fases envolvidas no desenvolvimento de sistemas embarcados, incluindo o projeto de hardware e software. Veremos alguns modelos de desenvolvimento de software, entraremos em detalhe no levantamento de requisitos, apresentaremos a modelagem de hardware através de diagrama de blocos, especificação de componentes e diagramas esquemáticos. Em seguida, apresentaremos a modelagem de software através de fluxogramas e máquinas de estado. E, por fim, apresentaremos a modelagem de software através da arquitetura em camadas. O desenvolvimento de sistemas embarcados é dividido nessas 7 etapas principais. A primeira etapa é a especificação do que vai ser feito. É onde é iniciada a análise de requisitos do sistema. A segunda etapa é onde é decidido o que será implementado em software e em hardware. Na terceira etapa é começada a implementação tanto do software quanto do hardware, que é detalhada, que é feito de fato na etapa 4. Na etapa 5, os times de software e hardware se encontram para integrar ambas partes do sistema. Na etapa 6, são feitos testes no sistema. E na etapa 7, ao fim da etapa 6, o sistema já é entregue ao cliente. E na etapa 7, é feita manutenção, correção de bugs que não tenham sido identificados no começo e upgrades no sistema. A fase de especificação do sistema embarcado é uma das fases mais importantes no desenvolvimento do sistema. E muitas vezes essa fase é ignorada ou é tida pouca atenção nela por parte dos engenheiros e desenvolvedores. Mas afinal, como podemos começar a desenvolver um sistema se nem sequer sabemos o que fazer? Ou ainda mais, qual problema estamos querendo resolver? Então é muito importante entender primeiro o problema, entender as necessidades do cliente e converter essas necessidades em requisitos, através de conversas com o cliente. A dificuldade do levantamento de requisitos se deve a dois principais fatores. O primeiro é a dificuldade de comunicação entre o usuário e o desenvolvedor. Muitas vezes o desenvolvedor não conhece o ambiente operacional daquele sistema e o linguajar é muito diferente do engenheiro de aplicação ou do cliente. E também, um outro problema muito importante é que muitas vezes o cliente contrata alguém para fazer algum sistema embarcado, mas ele nem sabe ao certo qual problema ele quer resolver. Ou ele acha que quer resolver um problema que é relevante e muitas vezes tem outro problema mais relevante para ser resolvido e ele não pôde identificar. Então é muito importante que o engenheiro de requisitos conheça bem o problema, muitas vezes estude o problema, o ideal é que ele seja experiente naquela área, mas se ele não for, ele deve estudar o problema para entender junto com o cliente qual é a real necessidade do cliente. E dessa forma, escrever os requisitos do sistema. Essa tirinha cômica ilustra muito bem essa dificuldade de comunicação entre o desenvolvedor, que no caso é essa senhora, e o cliente, que é o senhor. Então, no primeiro quadrinho, a engenheira de software fala que antes de começar a fazer o sistema, ela precisa saber os requisitos do sistema. Então ela pergunta para o senhor: o que é que você quer? E ele responde: ué, eu quero que você faça o meu sistema, né? Ela quer dizer: o que é que você quer conseguir com esse software que você está precisando? Aí ele responde: eu não sei o que eu vou conseguir com o software. O que ele vai fazer? Eu só vou saber depois que o software estiver pronto. Você pode me dizer o que o software pode fazer? E aí a engenheira de software responde: meu senhor, o software pode fazer o que você quiser. E aí, um final bastante cômico, ele fala: beleza, então faça o software que me diga o que eu quero, né? Quais são os requisitos. Então é cômico, mas ilustra muito bem essa dificuldade. Os requisitos de um sistema podem ser divididos em duas categorias: requisitos funcionais e não funcionais. Vocês tiveram, de modo geral, muita dificuldade de entender isso no semestre passado, então peço que tenham atenção. Os requisitos funcionais, como o próprio nome diz, são as funcionalidades do sistema,
ou seja, o que o sistema deve fazer. Então, o que o sistema deve fazer são requisitos funcionais. Mas, além do que o sistema deve fazer, existem outras características do sistema, como, por exemplo, desempenho, consumo de energia, em qual ambiente deve trabalhar, qual a confiabilidade, qual a segurança do sistema. Tudo isso são características do sistema, mas não são funcionalidades. Então, todas as características do sistema que o sistema deve ter, ou seja, que são requisitos, mas que não são funcionalidades, são chamados requisitos não funcionais. Após a definição dos requisitos do sistema, é iniciado o particionamento de hardware e software. Nessa etapa, é decidido quais funcionalidades serão implementadas via hardware, ou seja, que o microcontrolador tenha aquela característica no hardware, e quais funcionalidades ou quais módulos precisarão ser implementados completamente em software. Um exemplo clássico, o UART. A maioria dos microcontroladores possuem módulo UART para comunicação, mas microcontroladores extremamente simples podem não ter o módulo UART. Então, o desenvolvedor pode optar, e vamos supor que na aplicação dele precise de uma comunicação UART com um computador, por exemplo. Então, o desenvolvedor ou a equipe de desenvolvimento tem duas opções. Utilizar um microcontrolador que já tenha o hardware de UART, ou usar um microcontrolador que não tenha o hardware de UART, mas implementar uma comunicação UART via software. Isso é possível, certo? Apesar de, atualmente, ser tão barato os hardwares do microcontrolador, que é preferível, na maioria das vezes, escolher o dispositivo que já permita a implementação daquele módulo em hardware, porque fica muito mais fácil o desenvolvimento. E a próxima etapa, que na verdade anda praticamente junto com o particionamento de hardware e software, é a etapa de iterações e refinamento do particionamento, né? Nesse momento, é escolhido qual plataforma de hardware será utilizada, qual microcontrolador, qual ambiente de desenvolvimento, qual família de microcontrolador, qual a quantidade de memória que precisa, quais periféricos precisa, certo? E muitas vezes os fabricantes dos microcontroladores oferecem páginas web ou sistemas onde você coloca os módulos que você precisa e ela fornece uma listagem dos microcontroladores que contemplam aquelas funcionalidades e o custo desses microcontroladores. Na quarta etapa é onde o software e o hardware é desenvolvido. Inicia-se o desenvolvimento tanto do software quanto do hardware a partir da modelagem, certo? A modelagem do hardware geralmente inicia-se com a modelagem através de diagrama de blocos e depois é feito o diagrama esquemático daquela placa, daquela placa de circuito impresso e é fabricada a placa. Já o software, se for utilizado uma abordagem mais complexa, utiliza linguagens de descrição de software, como por exemplo a UML, né, que é a linguagem unificada para modelagem, ou utiliza linguagens mais simples, como por exemplo fluxogramas, que permitem apresentar o algoritmo sem que seja necessário desenvolver uma linguagem de programação. É muito importante que antes de começar a programar em C, C++, Java, Python, o teu código do teu sistema embarcado, é fundamental que você conheça o algoritmo a priori. Isso pode ser feito com uma linguagem de modelagem como o ML, ou de forma mais simples, para sistemas mais simples, pode ser feito com fluxogramas. Neste curso, nós focaremos especialmente em fluxograma. Vocês estão livres e até incentivados a utilizarem diagramas UML. Mas devido à dificuldade que vocês tiveram no semestre passado, eu não quero que vocês utilizem diagramas UML só para preencher o documento. Eu quero que vocês façam uma modelagem que de fato ajude vocês. Muitos conseguiram entender bem diagramas UML. Muitos grupos conseguiram. Então, aqueles que tiverem entendido e conseguem e acham que um diagrama de sequência, ou um diagrama de máquina de estado pode ajudar a compreender o software, eu recomendo que coloque na documentação. Mas, no mínimo, eu vou querer fluxogramas muito bem desenvolvidos. Por fim, após a modelagem do sistema
e a codificação do sistema, é feita a integração do hardware com software. É quando as duas equipes se juntam e testam lá todo o hardware com software. Geralmente bugs aparecem aí e as equipes têm que trabalhar para resolver. E aí entra-se na etapa de testes, onde é verificado se o sistema cumpre os requisitos e se não há nenhum bug no sistema. Após a finalização da etapa de testes, o sistema é entregue ao cliente. Após a entrega do sistema, devem ser feitas ainda manutenções ou correções caso o cliente identifique. O ideal é trabalhar ao máximo nas etapas anteriores para evitar isso, porque corrigir um bug após a entrega do sistema pode ser extremamente caro, tendo em vista, por exemplo, os recalls que acontecem nos carros. Você tem que chamar o cliente em todo um custo para apresentar para as concessionárias, muitas vezes tem que haver substituição de hardware, então deve se testar muito bem. É muito melhor você ter terminado o projeto, encontrar um bug no final do projeto, do que encontrar um bug depois que você entregou para o cliente. Quando você entrega, corrigir esse problema pode ter um custo adicional, especialmente se for um sistema que é feito em escala e tem que chamar todos os compradores daquele sistema para fazer um recall, uma correção de hardware ou de software do sistema, né? Mas o ideal mesmo é que a modelagem seja muito bem feita, que o desenvolvimento seja bem feito e que os testes identifiquem os erros que ocorreram na modelagem e no desenvolvimento, para que não seja necessário fazer muitas correções na fase final. Essa curva ilustra muito bem isso que eu falei. Olha só, aqui está dividido nesse primeiro retângulo ali de 37%, a etapa de especificação e projeto do software. É gasto 37% do tempo nisso aí, para vocês verem como realmente é muito difícil modelar um software. Se vocês tiveram dificuldade, é porque requer muito tempo mesmo para modelar um software. O tempo para desenvolvimento do hardware e software, na prática, acaba sendo, em média, quase metade do tempo gasto para especificar e para modelar. E aí a parte de correção do protótipo é maior do que o tempo de construção do hardware e do software, né? Gasta 31%. E por fim, o tempo gasto para correções finais do sistema construído ou após a entrega para o cliente é de 12%. Mas olha essa curva aqui, ó, que parece uma exponencial, que ela mostra o custo em cada etapa. Apesar da primeira etapa gastar mais tempo, encontrar um erro na primeira etapa e corrigi-lo naquela primeira etapa gera um custo muito pequeno. Ao passo que, quanto mais próximo da entrega para o cliente esteja o sistema, mais caro será corrigir o erro, que muitas vezes requer que você volte muitas etapas anteriores, né? Então, se vocês pegarem então o custo como a integral dessa curva aí, a área debaixo da curva, vocês vão perceber que muitas vezes expandir o tempo nas etapas iniciais, caso seja possível, ou mesmo não aumentar o tempo, mas aumentar o gasto o investimento em pessoal nas primeiras etapas, resulta em diminuição de custo geral do desenvolvimento do sistema, porque diminui os erros nas etapas finais. Vamos relembrar agora os principais modelos de desenvolvimento de software e sistemas embarcados. Os modelos de desenvolvimento, eles definem como as etapas do desenvolvimento de sistemas são organizadas. As principais etapas são análise, projeto, desenvolvimento, integração e testes. Falaremos aqui brevemente dos modelos cascata, espiral, V e ágil. O modelo cascata é o modelo mais antigo que tem e ele é muito amarrado. Ele diz que a cada etapa do desenvolvimento do sistema é feito rigorosamente na sequência. Primeiro é feito o requisito, depois o projeto, implementação, teste, implantação, que é onde é entregue o sistema, e manutenção. Um problema desse modelo é que ele tem pouco espaço para correção de problemas identificados. Ele é muito amarrado e muitas vezes quando é encontrado um erro ali na implantação ou manutenção, tem que ser feito todo o desenvolvimento de novo, porque não é previsto a manutenção
de erros encontrados e é feito todo o software de uma vez só. De modo geral, o modelo cascata pode ser bem aplicado em sistemas pequenos, mas em sistemas maiores, de modo geral, não é a melhor abordagem. E aí uma evolução do modelo em cascata é o modelo em V, né? Nesse modelo é feito análise de requisitos primeiro, depois o projeto de alto nível, ou seja, o projeto do sistema como um todo, né? Depois é feito o projeto detalhado de cada subsistema, então é implementado cada subsistema. E depois faz o teste dos módulos e compara o resultado dos testes dos módulos com o projeto dos módulos. Depois faz o teste de integração do sistema e verifica se ele cumpre, se ele está de acordo com o projeto do sistema como um todo. E por fim, testa-se o sistema e verifica se ele cumpre os requisitos definidos no início do projeto. No modelo em espiral, as etapas de análise de requisitos, projeto, desenvolvimento e testes são executadas várias vezes, partindo-se de um sistema mais simples, com as principais funcionalidades implementadas, que são incrementadas ao longo de várias interações. É uma abordagem muito interessante, pois reduz os riscos de desenvolver um sistema no final e ter que modificá-lo totalmente, pois ele é desenvolvido as funcionalidades e testadas aos poucos, né? E isso faz com que aumente até a maturidade na parte de modelagem e levantamento de requisitos do projeto. É claro, os requisitos são levantados inicialmente e aí a equipe de desenvolvimento escolhe as principais funcionalidades para serem implementadas e depois apresenta aquilo para o cliente. E o cliente, é isso aí, está no caminho correto. Ou, quero modificar um pouquinho aqui. E aí você vai na próxima iteração, coloca novas funcionalidades, corrige os problemas encontrados e mostra para o cliente. Então, é um modelo que dá muito suporte a alterações e ao incremento e à inclusão de novas funcionalidades. Os modelos ágeis são variações dos modelos espirais, são tipos de modelos espirais, mas ele tem alguns princípios muito marcantes, que são as respostas rápidas, as interações seriam mais rápidas possíveis e o tratamento de imprevisibilidade, né? Então, existem vários modelos ágeis utilizados no mercado de desenvolvimento de software. O Scrum é muito famoso, ele acabou indo para outras áreas de gestão, não só do desenvolvimento de software. Também tem o XP, né, o XP, entre outros modelos. Mas continuam sendo modelos espirais, mas que têm alguns princípios marcantes e algumas abordagens que agilizem o desenvolvimento do sistema. Vamos falar então um pouquinho das ferramentas que utilizaremos para modelar tanto o hardware quanto o software do projeto que desenvolveremos nessa disciplina, né, que será um controlador de temperatura. A principal ferramenta para a modelagem do hardware será o diagrama de blocos. E para a modelagem do software serão os fluxogramas. Além dos diagramas de blocos, para modelar o hardware, nós também iremos especificar os componentes de hardware. Vou mostrar para vocês a seguir como fazer isso. E também pode ser feito em seguida, após o diagrama de blocos e especificação dos componentes, o esquemático dos circuitos elétricos. Existem várias ferramentas que permitem fazer esse esquemático, que representa os componentes físicos do circuito elétrico e suas conexões. Como na disciplina aqui estamos mais focados no desenvolvimento de software, não precisaremos fazer os esquemáticos dos circuitos elétricos, até porque eles já estão feitos pelo fabricante do kit MCLab, né? A Mosaico. Mas apresentarei para vocês então esses diagramas esquemáticos de circuitos elétricos. Para a modelagem do software, utilizaremos especialmente fluxogramas e máquina de estados para mostrar o comportamento dinâmico. Como eu falei para vocês, existem ferramentas de modelagem de software bem mais complexas, como por exemplo, e completas, né? Como por exemplo a UML, né? Mas devido ao grande conteúdo que nós abordaremos aqui nesse curso, relacionado a microcontroladores, sistemas embarcados, programação de microcontroladores, ficaria muito denso apresentar para vocês em detalhes os diagramas da linguagem UML.
E experiências anteriores mostraram que a aprendizagem era muito pequena dos alunos porque não tinham tempo de processar, né? Então vamos usar nesse curso uma abordagem de modelagem mais simples, né? Mas é fundamental que vocês façam uma boa modelagem do software e que essa modelagem ajude vocês a desenvolver o software aqui na disciplina. Para demonstrar essas ferramentas, vamos considerar como exemplo um sistema de controle de nível de água de um reservatório. Então vamos considerar esse reservatório aí, que ele é utilizado para experimentos de hidráulica na Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, onde eu fui responsável por desenvolver um sistema de automação para o controle de nível do reservatório, certo? A primeira coisa que eu tive que fazer foi definir os requisitos do sistema, tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais. E quais são os requisitos funcionais desse sistema? O principal requisito é que ele mantenha um reservatório dentro do nível desejado estabelecido pelo usuário, entre um valor mínimo e máximo. Ele deve, de alguma forma, exibir o nível de água para que o usuário saiba qual é o nível atual do reservatório. E ele deve possuir uma interface que permita com que o usuário localmente modifique o nível desejado. Vocês viram que nesse momento eu não defini como que vai ser feito nada. Eu só defini o que o sistema deve fazer. Não entrei em detalhes como ele deve exibir para o usuário, como deve ser essa interface. Não que isso não possa ser um requisito, pode. Se o cliente me pediu algo, ó, eu quero uma interface com teclado assim, com botão assim, eu quero um display azul, com luz azul, enfim, isso pode entrar como requisito. Mas, de modo geral, se o usuário não pediu aquilo, aquilo não é requisito, aquilo é uma especificação que vai ser definido depois pelo desenvolvedor. Requisito é o que o usuário, o que o sistema de fato deve ter. Então, além dessas funcionalidades, esse sistema deve ter outros requisitos. Deve ser a prova d'água, a prova de respingos, né, IP67. Deve ser alimentado por uma tomada 220 volts, então deve ter uma fonte de alimentação, né? E deve suportar temperaturas entre 10 graus e 60 graus, que é a temperatura, a variação de temperatura do ambiente onde o sistema está instalado. E a partir daqueles requisitos, o desenvolvedor pode começar a detalhar as especificações do sistema. Então foi definido, por exemplo, que as informações serão exibidas através de um display LCD de 2 linhas e 16 colunas. Que botões e chaves serão utilizados como interface de entrada do usuário. Que a medição do nível de água do reservatório será feita através de um sensor de pressão instalado no fundo do reservatório. Poderia ser feito por um sensor de ultrassom em cima do reservatório, enfim, mas foi definido, foi especificado que seria utilizado um sensor de pressão. Serão utilizadas válvulas hidráulicas com controle de acionamento elétrico para controlar o abastecimento do reservatório. E o sistema todo será controlado por um microcontrolador. Conseguem ver a diferença das especificações para os requisitos? Os requisitos são as coisas que o sistema deve ter. Algumas coisas ficam em aberto. As coisas que ficam em aberto são definidas nas especificações que devem cumprir os requisitos. Então, a primeira etapa do desenvolvimento do hardware do sistema é definir quais componentes de hardware o sistema terá. Então, aqui fica bastante claro já pelas especificações que ele terá um microcontrolador como unidade central de processamento, terá botões e chaves de configuração, conterá um sensor de pressão para nível, né? Um display LCD e uma válvula de controle elétrico que permite a entrada, a abertura ou fechamento da alimentação de água. Então, a primeira etapa é definir esses blocos, que estão representados na figura abaixo. Após isso, deve-se definir qual é a direção do fluxo de informações, certo? Então, está muito bem mostrado aí os botões e o sensor de nível, eles enviam informações para o microcontrolador e o microcontrolador envia informações para displays e para a válvula de acionamento. Pode ter blocos que se comuniquem de forma bidirecional. Por exemplo, se eu tivesse um computador aí para ter um controle via interface UART, né? Eu teria uma comunicação com o computador, então teria um computador aí como um outro bloco, né? E essa seria bidirecional. Então, o computador ou estação de controle teria a comunicação bidirecional, uma setinha nos dois sentidos.
Após a definição dos blocos e do sentido da troca de informações, vocês devem detalhar quais módulos de hardware implementarão cada um do tratamento de dados dessas informações que chegaram lá a nível de hardware, né? Então, o sensor de nível ele envia sinal analógico, então um conversor AD é necessário dentro do microcontrolador para fazer a conversão desse sinal analógico para um sinal digital. Poderia-se no projeto ter escolhido um conversor AD externo, então ter um microcontrolador sem conversor AD, utilizar um conversor AD externo que se comunicasse, por exemplo, através de comunicação SPI ou I2C, né? E aí esse diagrama ficaria um pouquinho diferente. Você teria o conversor AD, em vez de ser um módulo interno do microcontrolador, ele seria um módulo externo aqui, né? E o sensor de nível estaria conectado a ele, certo? Mas de modo geral é melhor é, utilizar microcontroladores com conversores ADs integrados. A não ser nos casos em que você precise de um conversor AD muito rápido ou de alta resolução, que seja difícil encontrar no microcontrolador, então um conversor AD com características muito específicas, aí nesses casos geralmente é necessário utilizar um conversor AD externo, certo? Mas são casos raros. Perfeito? Também é interessante nesse diagrama começar a especificar os modelos dos sistemas utilizados, características que você tiver, para tornar mais claro para o usuário já, para os desenvolvedores no caso, né, quais são as partes do sistema. Na fase final de desenvolvimento de diagrama de blocos, como foi mostrado no slide anterior, os componentes de hardware já devem estar escolhidos e devem ser mostrados no diagrama de blocos, né? Então, mas antes disso tem todo um processo de pesquisa, de busca de componentes disponíveis no mercado, de custo, de características de desempenho que o desenvolvedor deve observar para selecionar os componentes. E quando selecionamos componentes de hardware, nós temos entre várias características, devemos olhar com atenção a tensão de alimentação. Se nós temos um microcontrolador que opera em 3,3 volts, é preferível que se use sensores também que operam nessa faixa de tensão, né? Ou dispositivos com comunicação digital que operam na faixa de tensão dos módulos digitais que tem um microcontrolador, porque caso contrário terá que ser utilizados circuitos adicionais, terão que ser usados circuitos adicionais para adequações do nível de tensão, o que aumenta o custo e a complexidade do circuito, né? Deve-se observar a potência dos componentes, para quê? Para ver se a fonte de alimentação, se os reguladores de tensão presentes do seu hardware serão adequados, ou para projetar uma fonte adequada, né? Então deve saber qual a potência de pico máximo de todo o sistema, e para isso deve-se conhecer a potência de cada um dos componentes, para poder se estimar essa potência máxima e poder desenvolver ou adquirir uma fonte ou regulador de tensão adequado para aquele sistema. Deve-se atentar ao protocolo de comunicação dos sensores e atuadores que vocês utilizarão, se será comunicação analógica ou será comunicação digital, qual tipo de comunicação digital, porque você tem que ver se o teu microcontrolador possui aquelas interfaces disponíveis de comunicação na quantidade que você precisa, e caso não tenha, talvez tenha que usar um sensor ou atuador com outro tipo de comunicação, por exemplo, como nós veremos em fases seguintes do curso. Duas comunicações digitais muito utilizadas são a SPI e a I2C, né? Mas a comunicação I2C requer menos fios para conectar vários dispositivos, enquanto a comunicação SPI requer um fio adicional para cada dispositivo que você for controlar no barramento ou se comunicar no barramento, né? Então, se você tiver poucos pinos disponíveis, I2C acaba sendo a melhor opção. Mas, por outro lado, a comunicação SPI opera com maiores taxas de velocidade, de modo geral, e são mais imunes à interferência e ruído e pode ser vantajoso. Enfim, isso nós veremos mais para frente. Devemos ver, obviamente, o custo dos componentes, né? Não adianta eu comprar eu quero fazer esse controlador de temperatura. Existem sensores de temperatura bastante caros, mas eu preciso ter aquela resolução, aquela acurácia na medição de temperatura. Compensa investir mais nesse sensor para melhorar essa característica, tendo em vista a aplicação do sistema. Então isso deve ser pensado, né? Obviamente deve-se pensar nas características de desempenho, especialmente dos sensores
e atuadores, e também as dimensões para alguns casos onde o sistema vai ser instalado em um lugar pequeno, né? Isso tem que ser pensado. Aqui eu vou dar um exemplo, em seguida aqui nos slides seguintes, das especificações dos componentes para o controlador de nível do reservatório. Na nossa disciplina, o nosso hardware já está especificado, já está fixo, né? Vocês vão desenvolver o software, mas o hardware está fixo. Mas como exercício, vocês levantarão as especificações dos componentes de hardware do sistema, mas será explicado em detalhes em outra videoaula. Então, para o sistema de controle de nível de reservatórios, foi escolhido como unidade de processamento o microcontrolador PIC16F877A. É um microcontrolador da Microchip, é um microcontrolador simples, né, mas foi escolhido ele devido às características do projeto não requerer muito processamento, então o microcontrolador com clock de 20 MHz era suficiente, não havia necessidade de utilizar um ARM, por exemplo. Mas o principal motivo é porque o grupo de desenvolvimento da universidade já tinha um bom conhecimento desse microcontrolador e ele estava disponível no laboratório. Muitas vezes, mesmo em empresas, essa acaba sendo uma das principais motivações para se escolher a unidade de processamento, né? O conhecimento prévio do grupo de desenvolvimento com aquele modelo, aquela marca, com as ferramentas, e então isso acaba sendo uma grande motivação, até porque o custo acaba sendo similar entre os concorrentes e mesmo as características de desempenho também são bastante similares. Claro, uma marca tem um conversor AD melhor, outra marca tem um microcontrolador que é melhor na questão de consumo de energia, mas de modo geral pode escolher diferentes marcas e ter um bom resultado. Então, o conhecimento prévio do grupo de desenvolvimento é uma característica importante. Enfim, nesse slide aqui são apresentadas as principais características do microcontrolador que estão relacionadas ao projeto. Como vai ter um sensor de nível lá, médio nível através da pressão, né, com saída analógica, então é importante ver a característica do sensor do conversor AD, a resolução dele, para saber qual é a resolução em carga hidráulica que vai se conseguir medir, né? O encapsulamento dele, a alimentação para se pensar na fonte. Enfim, essas são as principais características que devem ser pensadas nesse microcontrolador, claro. E assim como as questões de frequência e memórias de dados e de programa. Para a interface, decidiu-se utilizar 4 push buttons e uma chave tic-tac de 2 polos. Esse aqui é para a chave de configurar, para colocar o sistema no modo de configuração ou no modo de controle de nível. E esses 4 botões, um sendo Enter, o outro sendo mais, o outro sendo menos e o outro sendo Reset. O custo total desses botões é R$ 35,00, comprando em pequena quantidade. Decidiu utilizar um display LCD 16 linhas, 16 colunas e 2 linhas para mostrar a informação para o usuário. Backlight azul, mas poderia ser outra cor, enfim. Tensão de alimentação 5 volts, mesma tensão do microcontrolador. E o custo de R$ 24,00 e ele pode ser controlado por 8 pinos de dados ou 4 pinos de dados e mais alguns sinais de controle. Isso nós veremos também em aulas a seguir, nós também temos um display desse mesmo tipo. E nós veremos em detalhe como comunicar com esse tipo de display. E aqui a parte de encapsulamento, foi escolhido uma caixa de disjuntores de um custo de R$ 72,90. Sensor de nível, foi esse dispositivo aqui, MPX5050, se eu não me engano, da Motorola. Tenho que confirmar isso. A tensão de alimentação dele de 5 volts. O consumo máximo dele aqui é só multiplicar 5 volts por 10 mA, né? Então tem esses 50 mW. Capaz de medir de 0 a 50 kPa. E aí deve ser lá na tabela como converter carga hidráulica, nível hidráulico em pressão, tipo diferencial, porque um terminal ficava ligado ao fundo do reservatório e o outro ao ambiente. Um sinal de saída analógico de 0,2 para 0 kPa e 4,7
para 50 kPa, 2,5% de acurácia, 1 milissegundo de resposta. Isso não é crítico porque a dinâmica do sistema é lenta. Tempo de inicialização após a alimentação de 20 milissegundos e o custo de R$ 188. E para o controle de nível do reservatório para a entrada de água, foi selecionada essa válvula de acionamento elétrico dessa marca. O diâmetro da tubulação foi de 2 polegadas, porque era o diâmetro da instalação que já estava presente no laboratório. Então essa é uma característica bastante importante. A tensão do solenoide era de 24 volts, não existe válvulas dessas com tensão de acionamento do solenoide de 5 volts, então é necessário pensar na fonte, no acionamento para isso aqui, utilizando um relé. A corrente nominal para acionar essa válvula com 24 volts é 125 mA, multiplicando-se os dois tem-se a potência. E o tempo de resposta para acionamento é de 20 a 100 milissegundos. Circuito de alimentação, foi construído uma fontezinha com saída de 5 volts 1 ampere para alimentar microcontrolador, sensor de nível, display, e uma saída AC de 24 volts 3 ampere para o acionamento da válvula hidráulica. Nessas figuras são apresentados então o resultado final do sistema, do hardware do sistema, né? Detalhes do painel de controle, incluindo as interfaces de entrada e de saída aqui, que é basicamente o display. O sistema para medição da carga hidráulica e o sistema aqui de atuação. Dentro dessa caixa aqui, onde tem um painel, foram colocadas fontes e os circuitos eletrônicos e de processamento dos dados. Apesar de muitas vezes vocês estarem acostumados a desenvolver software simples, simplesmente sentando em frente ao computador e ao ambiente de desenvolvimento, pensando, rascunhando no papel e começando a codificar, essa não é a melhor abordagem para o desenvolvimento de um software um pouco mais complexo ou mesmo um software simples para um sistema embarcado. O ideal é que seja feita alguma modelagem, que você pense na estrutura do software antes de começar a codificá-lo. Na verdade, quando nós estamos desenvolvendo algum programa, nós gastamos mais tempo organizando o software e pensando nos algoritmos do que traduzindo aqueles algoritmos para uma linguagem de programação. Essa parte da tradução para a linguagem de programação é relativamente simples. A parte mais complicada, de fato, é pensar no algoritmo e na organização. Então, por isso que é tão importante fazer uma modelagem antes de começar a desenvolver o software. Dessa forma, apresentarei aqui nesses próximos slides alguns métodos para se modelar os softwares. Primeiro, mostrarei como se modelar o estado geral do sistema através de máquina de estado, né? Uma visão geral do software através do máquina de estados. Depois apresentarei como apresentar esses algoritmos através de fluxogramas. E em seguida apresentarei um pouquinho mais de como organizar software em camadas. O diagrama de máquina de estados ele é muito útil para mostrar um comportamento de um sistema ou de partes do sistema a partir de um conjunto finito de transições de estado. Então, para se modelar um sistema através de máquina de estado, você deve pensar no sistema em quais estados de operação aquele sistema se encontra, ou aquele módulo do sistema se encontra, e que evento faz com que o sistema transite de um estado para o outro. Vamos observar aqui, por exemplo, a lâmpada. A lâmpada ela tem dois estados, quando está operando normalmente, né? Acesa ou apagada, e a ação de comutar o interruptor faz com que, se ela estiver no estado apagada e for comutado o interruptor, ela vai para o estado acesa, e caso esteja no estado acesa e seja comutado o interruptor, ela vai para o estado apagada, né? E também, a partir do estado apagada ou acesa, ela pode transitar para o estado danificada sem uma ação aparente, né? Isso é pela questão do tempo. Por isso aquela transição para danificada não tem nenhum evento ali explícito, né? Poderia estar entre parênteses tempo, vida útil, né?
E observem que tem esse círculozinho preto ali, que indica o início da máquina de estado, e aquele círculo com a bolinha no meio, o fim da máquina de estado, né? Muitas vezes um sistema que não se prevê o desligamento pode não ter esse estado de fim. Bem que esse estado danificado ele pode existir para praticamente qualquer sistema eletrônico, né? Mas acaba não sendo muito relevante de modo geral nos nossos sistemas embarcados representar esse estado danificado. A gente representa de modo geral os estados operacionais na operação normal do sistema ou na exceção, mas de alguma coisa que possa ser implementado, né? Por exemplo, no sistema de controle de nível de reservatório, da forma que foi implementada, ele tem dois estados básicos, controlando o nível de água do reservatório, no qual ele faz a leitura dos sensores e atua na abertura e fechamento da válvula, e tem o estado configurando, que é o estado no qual o usuário vai entrar com o nível de água mínimo e máximo desejados, né? Para que o sistema transite de um estado para o outro, deve ser comutada a chave config, aquela chave vermelha apresentada em slides anteriores. No slide anterior, foram apresentados os estados gerais dos sistemas, mas esses estados podem ser quebrados em subestados. Por exemplo, o estado configurando, ele tem dois subestados, que seria obtendo o nível mínimo e obtendo o nível máximo, né? E o que faz o sistema comutar de obter um nível mínimo para obtendo um nível máximo? Quando o usuário pressiona o botão Enter. A interface funciona da seguinte forma. Quando o sistema é comutado para o modo configuração a partir da chave vermelha, ele entra no modo de configuração e o primeiro estado é obtendo o nível mínimo. O usuário vai pressionar os botões mais e menos para configurar o nível mínimo e pressionar o botão Enter. Quando pressionar o botão Enter, ele vai para obtendo o nível máximo. E se pressionar o Enter novamente, estando no estado obtendo o nível máximo, volta para o estado obtendo nível mínimo. Perfeito? Então esses são os subestados do estado configurando. Já se o sistema tiver com a chave no estado controlando, o controle de nível ele é seguido por duas operações básicas. Obter o nível do reservatório, que seria fazer a leitura do sensor de pressão ali, que tem a saída analógica, fazer a conversão AD, etc. Obter o nível e a partir do nível verificar se está dentro do intervalo desejado e decidir pela abertura ou não da válvula de alimentação do reservatório, né? Então, tem esses dois estados, obtendo nível e controlando a válvula de alimentação. E fica claro aí nas setinhas, nas transições, quais são os eventos que fazem com que o sistema mude de estado. Então, as máquinas de estados, os diagramas de máquina de estados finitos, são muito úteis para descrever um comportamento geral dos sistemas embarcados. Eu costumo dizer que é a melhor forma de você começar a organizar o teu sistema. Tente imaginar então quais são os estados de operação dele e imagine quais são os eventos que fazem com que o sistema mude de estado e represente isso através desse diagrama de máquina de estados. O diagrama de máquina de estado é muito interessante para trazer uma visão geral do funcionamento do firmware do sistema embarcado. Porém, ele traz uma linguagem ainda muito longe da linguagem de programação, por exemplo, na linguagem C, em nosso caso, que nós utilizaremos para implementar o firmware desse sistema embarcado, né? Então, após a definição das máquinas de estado ou da máquina de estado que descreve o sistema, é bastante interessante descrever os algoritmos que implementam essas máquinas de estado através de um ou mais fluxogramas. Para isso, uma opção interessante é utilizar os símbolos padrão da ANSI ISO, que estão representados na tabela desse slide. E é uma linguagem bastante simples, vocês já devem ter visto bastante fluxogramas ao longo da vida acadêmica de vocês, então devem estar já bastante acostumados, né? Basicamente, os símbolos que temos são esse aqui. A oval simboliza o início ou o fim do algoritmo. A seta, a transição de uma etapa para a próxima etapa do algoritmo, mas diferente da máquina de estados, a transição acontece após ser finalizado a etapa anterior, não existe um evento na transição. Esse paralelogramo
representa entrada ou saídas de dados, pode ser a leitura do botão, pode ser o envio de dados via um protocolo de comunicação ou recebimento, pode ser a apresentação de dados em um display, pode ser a entrada de dados em um botão, enfim, entradas e saídas. O retângulo representa um processamento de dados, uma operação matemática ali entre os dados, ou lógica. E o losango representa uma decisão, uma ramificação, onde uma variável vai ser verificada. Ela pode ter essa variável, se ela for booleana, ela vai retornar falso ou verdadeiro, sim ou não, né? Mas também pode se ramificar em mais de duas opções, dependendo do fluxograma, dependendo da verificação que for feita nesse fluxograma. É importante ressaltar que todos os símbolos, com exceção do losango, né, eles possuem somente uma seta saindo deles. E não pode ter mais de uma. Sempre somente uma. A não ser o comando de decisão, que pode ter duas ou mais saídas de acordo com a decisão que for verificada no interior dele. Então, voltamos para o nosso exemplo do sistema de controle de nível de água de reservatórios e vamos olhar um fluxograma simples que o representa. Observem que o algoritmo inicia-se com o oval, né? É o início. Observem que nesse fluxograma não é representado o fim do algoritmo. Ele funciona em um loop infinito, né? Ele faz a leitura da altura e volta sempre para a verificação se a chave de configuração está ativada ou não. Fica nesse loop aqui continuamente, né? Basicamente. E para ele ser desligado tem que ser tirado da tomada. Mas como isso não é implementado em software, não existe o oval com fim. Mas se por acaso houvesse um comando via software, com a interface com o usuário, através do pressionamento de botões para desligar o sistema, ou mesmo a partir do recebimento de um comando remoto via um protocolo de comunicação, teria que ser representado então esse fim, mas não é o caso. Então, vamos observar aqui como é que funciona esse algoritmo. Logo que o sistema é iniciado, verifica se a chave de configuração está ativada. Enquanto ela não estiver ativada, o sistema fica preso. Ele não sai do modo de inicialização. Então, após o sistema entrar para o modo de configuração pela primeira vez, lembre-se, esse paralelogramo representa entrada de dados. Então, o usuário vai entrar com o nível de água máximo e mínimos desejados, que serão armazenados nessas variáveis hmin. Após o recebimento do nível máximo e mínimo, o sistema verifica novamente se a chave de configuração está ativada. Se ela estiver no modo configuração, ele permanece recebendo essas informações. Se ela for para o modo de controle de nível, ou seja, se a configuração estiver desativada, estiver no modo de monitoramento de controle de nível, o sistema efetua esse processamento, que nada mais é do que a obtenção do nível atual de água do reservatório a partir da conversão AD do sinal de saída do sensor de pressão, e armazena isso em alguma variável, no caso chamei de H. Se o valor de H estiver abaixo do mínimo, a válvula é aberta e novamente verifica se o sistema está no modo de controle. Se estiver, faz uma nova leitura e inicia um novo ciclo. Se o nível não estiver abaixo do mínimo, verifica se o nível está acima do máximo. Se o nível estiver acima do máximo, a válvula é fechada e o sistema também volta a verificar se a chave de configuração foi comutada, ou seja, se o usuário deseja reconfigurar o nível mínimo e o nível máximo, né? Nesse caso, como é um algoritmo simples, não foi necessário quebrar em mais de um fluxograma. Mas o sistema de vocês, eu recomendo que vocês dividam em vários fluxogramas. Vocês podem ter um processamento
que pode ser dividido em um fluxograma completo, ou seja, um processamento que pode ser uma frase, não precisa ser um algoritmo tão baixo nível como foi representado aqui. E você pode quebrar então esse processamento em um outro fluxograma. Uma outra coisa, nesse sistema aqui não foi utilizado interrupções, mas no sistema de vocês vão utilizar interrupções, que são eventos externos que mudam o fluxo de execução do algoritmo para um outro algoritmo, que após ser finalizado, o algoritmo inicial é retomado do ponto que estava, né? Isso a gente vai estudar aqui também. No caso, se vocês tiverem interrupções, vocês vão ter que representar a rotina de tratamento de interrupção com um fluxograma separado, por exemplo, com o início aqui, e aí vai ter o algoritmo do tratamento de interrupção, que pode ter vários processamentos, pode ter alguma saída, pode ter alguma entrada, mas geralmente tem só uma saída de dados, né? E vai ter o fim da rotina de tratamento de interrupção, que nada mais é do que o tratamento de um evento, né? E quando o sistema finaliza então a interrupção, ele volta a executar o algoritmo principal que ele estava executando antes desse evento, né? Então você vai ter que representar uma interrupção com outro fluxograma. Você pode incluir um comentário, que geralmente é representado com uma caixinha de texto com um tracinho, e aí você escreve aqui dentro uma explicação. Rotina de tratamento de interrupção que é disparada após pressionar o botão direito em tal situação, sei lá. Aí você explica aqui e representa esse fluxograma aqui, que representa essa rotina, esse algoritmo. Uma coisa que vocês vão ter que decidir também é se vocês vão querer representar o fluxograma com a linguagem mais baixo nível, assim com variáveis, como eu fiz aqui, ou com uma linguagem mais textual, mais alto nível. Aí é uma decisão que vocês vão ter que tomar na hora que estiverem documentando o projeto de vocês. Vocês vão ter que decidir qual a melhor maneira. Vamos falar um pouquinho agora sobre a arquitetura de software. A arquitetura de um software, ela define como os componentes de software são conectados e se relacionam, né? Uma boa arquitetura de software o torna mais eficiente, mais fácil de debugá-lo, mais fácil de construí-lo, de programá-lo e menos susceptível a erro. Uma arquitetura de software muito utilizada em sistemas embarcados e que vocês já utilizaram sem saber é a arquitetura em camadas. No projeto de sistemas embarcados, a arquitetura de camadas possui 4 camadas, sendo a camada inferior a camada de hardware, que é a camada do hardware físico propriamente dito. A camada seguinte são as funções de acesso ao hardware, no caso chamado de HAL, Hardware Abstraction Layer, né? Que são aquelas funções, por exemplo, no kit da FreeScale que nós utilizamos, a própria FreeScale fornece a biblioteca HAL, que é a biblioteca para manipulação do hardware. Logo acima tem a camada de middleware e serviço, que foi justamente aquelas funções que vocês implementaram nos arquivos .c e .h. Por exemplo, as funções para controlar o display LCD, as funções para controlar a leitura da temperatura no conversor AD. Então, tudo isso aqui fica nos serviços, né? E esses serviços utilizam funções da camada de nível mais baixo, HAL. E a aplicação é a camada mais alto nível, onde é feito chamada a funções da camada de serviço para que o sistema execute o que ele deve executar. Então é basicamente a main, digamos assim, né? A parte central do sistema e as interrupções, né? São a camada de aplicação. Então é bastante interessante vocês dividirem o software aqui nessas 3 camadas, né? O hardware, a HAL, geralmente são bibliotecas que a gente recebe do fabricante do microcontrolador. Então isso aqui já está implementado. E aí é recomendado que vocês dividam a implementação dessas 2 etapas, nessas 2 camadas, né? E evitar colocar aqui na camada de aplicação implementações da camada de serviço, né?
muitas vezes o programador menos experiente coloca uma main enorme, cheia de manipulação de camadas inferiores de hardware. A camada de aplicação deve fazer chamada de funções muito alto nível, que o próprio nome já identifica que ela deve fazer, certo? Então, quais são as características da arquitetura em camada? Tem uma hierarquia. Então, tem camadas superiores e camadas inferiores. E uma camada oferece serviços para a camada de cima, né? Então, a aplicação, sendo rigoroso, ela não deve chamar funções da hall diretamente. Ela deve chamar funções da camada de serviço, certo? Então, qual é a vantagem? Modularidade, coesão e encapsulamento. E eu colocaria uma outra aqui ainda, que seria a facilidade de reutilização de código, né? Porque essa camada aqui de serviço, ela pode ser utilizada por vários softwares, mudando somente a camada de aplicação, né? Então, se tem-se um hardware, um dispositivo que você implementa lá no seu sistema de desenvolvimento, no seu hardware, você pode usar aquele hardware em um outro projeto e aproveitar a camada de serviço que você desenvolveu para um outro projeto, né? Então, as regras que cada camada deve ser muito bem definida e uma camada não deve bypassar a outra, né? A camada de aplicação deve chamar somente funções da camada de serviço, a camada de serviço deve chamar funções da hall. Então, vocês podem ver que vocês estavam utilizando essa arquitetura e ela fica muito. Vocês já perceberam as vantagens dela, a manutenibilidade do software fica muito melhor, né? Então, a organização. Então, vocês já conhecem bem as vantagens aqui e as características da arquitetura em camadas. Para entendermos um pouquinho melhor a arquitetura em camadas, vamos observar aqui um projeto exemplo que foi feito pelo professor César Ofushi, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Considere um sistema que tenha um botão, que tenha um LED, que tenha um acelerômetro com comunicação I2C, que receba comandos de uma estação de controle via UART, que retorne as respostas via UART, certo? Ele utilizou essa representação, um pouco diferente da representação que fizemos, mas dá para entender aqui o que foi feito. E ele chamou aqui de requisitos. Não é falado muito bem o que o sistema deve fazer, mas qual é o objetivo do sistema na verdade, mas nos requisitos é explicado o que o sistema deve fazer. Ele deve acender e apagar um LED quando for pressionado um botão, né? Então quando a pessoa deve acender o LED. Ele deve ler os valores de aceleração do acelerômetro. Não está falando a periodicidade aqui, mas diz que tem que ser lido. E que deve ter comandos seriais para controlar os LEDs e para ler dados da aceleração e obter a versão do firmware. E deve ser implementado um protocolo de comunicação similar àquele que fizemos. Então, basicamente aqui é um sistema que deve ler dados de um acelerômetro e enviar para um computador através de comunicação UART. Essa é a função principal desse sistema embarcado que está representado aqui. Então aqui é representado um diagrama de software, que é muito parecido com aquele diagrama de blocos que nós vimos, né? Nós temos o bloco aqui do microcontrolador, nós temos os blocos aqui das entradas e saídas, né, dos hardwares, de entradas aqui, botão e acelerômetro, e também aqui o conector, né, que é o conector UART, que ele quis dizer, e temos aqui um hardware de saída, o LED. E aqui dentro, pessoal, olha só, essa parte amarela é justamente o que nós vimos no diagrama de bloco. É o hardware que faz a conexão, é o hardware interno ao microcontrolador que faz a conexão com o módulo de hardware externo, no caso um LED, um botão, seja lá o que for, né? Mas além disso, ele representou outros subblocos internos no microcontrolador. Então, o driver da entrada e saída digital, o serviço de botão, o serviço de LED, certo? Então, tem vários trechos de código aqui, tanto da camada de aplicação. Na verdade, a camada de aplicação não está aqui, né? Aqui estão especialmente as camadas de serviço, né? E também aqui, ó, driver I2C, driver UART,
isso aqui é a camada hall, na verdade, né? E o resto aqui seriam da camada de serviços, né? Então aqui está na camada de serviço, aqui também faz parte, o GPIO também faz parte da hall, né? Então aqui é hall e esses dois aqui também são da camada de hardware, né? Que é o primeiro, que é o driver que faz justamente o primeiro é interfaceamento com o hardware interno do microcontrolador. Perfeito? Isso aqui fica melhor representado no diagrama de camadas, que é isso que eu quero que vocês também façam no projeto. Então, na camada de hardware, de fato, está o hardware, aquela camada mais baixa que a gente viu do diagrama de camadas, né? A segunda camada mais baixa é a camada do hall, que geralmente são bibliotecas disponibilizadas pelo desenvolvedor. Essa camada aqui é a camada de serviços, onde você tem aquela inicialização do LED, leitura do LED, inicialização do botão, leitura do botão, inicialização do acelerômetro, etc, etc. Então, todas aquelas funções que vocês implementaram na aula seriam essa camada aqui. E na camada de aplicação, tem-se os algoritmos mais alto níveis que de fato implementam os requisitos funcionais. E esse diagrama pode ser detalhado mostrando as funções que são chamadas. Então aqui está bastante interessante, está mostrando aqui, por exemplo, a aplicação do LED, ele não está com o sistema completo aqui, mas o LED tem ele chama a função de button init para iniciar o botão e a função para ler o botão, e tem a função de inicialização, ligar o LED, desligar o LED e inverter o nível do LED, né? Então ele chama funções da camada de serviço. Essas funções que eu grifei aqui são funções da camada de serviço. E a camada de serviço, por sua vez, utiliza funções da camada hall, né? que são as funções de GPIO, certo? Inicializar, setar direção, setar valor, obter valor. E ele também utiliza funções de interrupção. Então aqui pode ser a forma mais inteligente de ser implementado no sistema é quando o usuário apertar o botão, gerar uma interrupção que execute a leitura do botão e isso faça uma alteração no LED, né? Então, está utilizando aqui o módulo NVIC, que é o módulo que faz a gestão de interrupção no ARM, né? No microcontrolador ARM e no Cortex M. E tem também um driver aqui, um conjunto de software para fazer o tratamento de interrupções. Então aqui seria basicamente a rotina de tratamento de interrupções que está aqui no hall, né? Ela poderia, eu acho que ela ficaria mais bem representada aqui na camada de serviços, né? Mas depende da implementação que for feita. Mas se ela implementar um serviço, ela deveria estar na camada de cima, né? Quais são as principais funcionalidades que devem ser implementadas nos drivers? Os device drivers, né? Quando eu falo drivers aqui, eu não estou querendo falar de hall não, pessoal. Eu estou falando aqui da camada de serviço, na camada de middleware, certo? Então, as principais funções é inicializar aquele hardware, que pode ser um display, um botão, um aquecedor, um cooler. Enviar dados para aquele hardware e realizar alguma operação. E obter valor daquele hardware, como por exemplo, obter o valor de um botão, obter o valor de um conversor AD, etc. Vocês estão bem habituados com isso aqui. Então, o que vocês devem ter em mente quando vocês estão criando esses drivers? O que vocês tinham em mente? Tem que ter em mente que o sistema deve ser feito em camadas, né? Você está implementando aquela segunda camada mais superior e vai utilizar as funções da hall e que que a camada de aplicação fará chamada a essas funções, né? Então isso tem que estar sempre em sua mente. Você deve pensar que mudar alguma coisa no driver não deve gerar nenhuma alteração no código da aplicação, né? Então a primeira coisa que você deve definir é a interface da camada de aplicação, na verdade, da camada de serviço para a camada de aplicação, né? Os protótipos das funções. Então, se você fizer alguma mudança, deve fazer as mudanças ali na implementação daquelas funções, mas não na interface que a aplicação fará, né? Então, isso tem que ser definido a priori e muito bem definido. E a criação de um driver deve se considerar na função específica que deve ser feita e não nos recursos, porque os recursos, você utiliza os recursos da hall,
na camada mais de baixo. E vocês devem utilizar para a organização do driver headers e defines, né? Organizar em arquivos separados, utilizar defines, isso ajuda muito. Arquivos de definição de constantes, isso ajuda muito a construção de boas camadas de serviços, né? A forma de um driver depende muito de qual serviço ele está implementando, né? Pode ser um serviço que majoritariamente que requeira leitura de sensores em algum processamento ou algum processamento e escrita em sensores, né? Isso depende muito. Mas de modo geral nós temos quase sempre a inicialização, a execução de algum serviço ou funcionalidade, geralmente de escrita, e o retorno de informação através de um read, né? De uma leitura. As funções do tipo inicialização são executadas logo que você inicializa o sistema e pode levar algum tempo, o que de modo geral não é crítico, né? Então faz parte do boot do sistema. As funções de execução, como eu falei para vocês, são funções que realizam escritas num dispositivo, como por exemplo escrever num LCD, gerar um sinal PWM, enviar alguma informação via serial, enviar alguma informação via SPI, 2C, UART, seja lá como for, né? E de modo geral, são executadas rapidamente. Você coloca o valor que você quer escrever numa variável, no registrador, e aquilo é executado pelo hardware. Já as funções de retorno, de leitura, podem ser mais lentas. Por exemplo, ler um dado a partir da UART, você pode ter que esperar o dado chegar na UART primeiro, né? Então, pode ser que seja uma rotina no serviço aí que está na rotina de interrupção. Então, muitas vezes, uma boa prática é não esperar que elas aconteçam, né? Mesmo a leitura de um botão, por exemplo, que não seja por interrupção. Você tem que fazer o pooling, tem que ler, ver se não leu, dar uma volta no código de novo e fazer a leitura novamente, né? Então, muitas vezes na leitura se requer um tempo, ou você utiliza pooling ou você utiliza interrupção, mas não deve se ficar preso na leitura. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa revisão da modelagem de sistemas embarcados, utilizando técnicas bem simples. Acredito que esteja claro para a maioria de vocês, mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar durante a aula, podem me mandar e-mail ou perguntar no fórum da disciplina. Espero que tenha sido útil para vocês relembrarem esses conceitos aí que vocês precisarão para a modelagem do projeto de vocês. Desejo a todos um bom curso e um bom semestre e muito obrigado pela atenção.